18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7, o melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Tamo junto, hein? No melhor mix, Cid Soares. Juntos e Shalom Now? Juntos e Shalom Now. E hoje é terça-feira. E nós estamos aí, né? Vamos em frente. Estamos aí com a força total, maravilha. Muito obrigada pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. 18 horas. Boa noite, Cid. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlos Júnior. Tudo bem, Cid? Hoje tem circo, hein, Luciano? Tem circo. Tem, sim, senhor. Não. Hoje tem cinema. Hoje tem cinema. Eu só me empolguei, né? Achei que tinha. Ele se empolgou. Mas é cinema, gente. Olha só, você que tá acompanhando o programa 18 horas no melhor aplicativo do Brasil, o aplicativo Mano, vai concorrer a um par de ingressos pro cinema. Então vai, acompanha a gente, manda pergunta, interage bastante que eu tô de olho. Agora, olha só, quem lembra dessa música aqui, ó? Solta aí, DJ. Vamos ver. Quem não lembra de We Are The World? Mais ou menos. Ela reuniu os maiores nomes da música dos Estados Unidos para arrecadar fundos para combater a fome na África. Quem lembra? Eu não sei que música é essa. Pô, Não, eu que não lembro isso, do chegou meu me arrepio, para. Pois é. Não, I don't remember. Pois é, meu Cara. povo, hoje faz 35 anos que o hit por foi isso. gravado. 35 anos é por isso. Acho que agora será? Ainda não. Parece que foi ontem. Né? Parece que foi ontem, né? Impressionante. Foi a maior união, hein, Luciano, da história de astros aí desse calibre. Foram 45 artistas que se juntaram para cantar uma canção e arrecadar 100 milhões de dólares para combater a fome aí nos países da África. Isso em 1985. E a gente viu que quem abre o clipe é o Lionel Richie. Isso mesmo, a galera que tá vendo aí pelo aplicativo Mano, tá vendo o clipe. Vamos ouvir o refrão. O famoso miar de olho. Gente, Michael Jackson cantando. Calão, não Faça-me sabe o essa favor. música? Meu Deus do céu. Agarradinho. Diana Ross agora. Coisa linda. Diana Ross, cara, gente, igual, como é que é? linda. É, igual. Michael Fez igual a Jackson. Dana Ross aí. Vai. Tá bem, olha só. Foi 100 milhões de doletas que faturaram. Exatamente aí, olha só. O Lionel Richie e o Michael Jackson lideraram a maior mobilização da história do pop compondo uma canção e convidaram para gravar aí em estúdios 45 dos mais vitoriosos artistas norte-americanos da época. Pois é, o pessoal critica tanto, né, cara? Criticaram tanto o Michael Jackson, esqueceram dessa pequena açãozinha aí que rendeu nada menos que 100 milhões de dólares, né? Apenas. Olha, Bruce Springsteen, novinho. Vamos falar aqui os nomes, né? Vamos lá, feras vamos lá. aí. Foram os mesmos, né? As maiores estrelas do mundo pop reunidas aí no mesmo estúdio, gravando uma única música. Imagina. Foi Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, tem mais. Poxa, ainda teve, sabe quem? São 40 o e Bruce tantos. Springsteen, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles e outros semideuses estavam lado a lado diante a um microfone em uma reunião nunca vista antes. Eu acho que no mundo do pop, eu acho que nunca reuniram tantas pessoas assim. Pra desse cantar uma música, calibre, você lembra? Né? Sim, Eu acho acho que que não. teve algo parecido, mas não chegou a ser igual esse. No Brasil teve uma versão. No Brasil, vocês lembram não, né? Também. Ah, Ninguém para, lembra né? dessas coisas, mas teve. Para, né? Teve. Eu não consigo lembrar, que eu já Nordeste, lembro. Mas vamos pesquisar que teve. Para, né? Teve Bom, nós uma estamos galera falando lá, que fez. 35 anos aí do We Are The World, e a iniciativa rendeu ao todo, como nós falamos, 100 milhões de dólares que seriam enviados aos governos de países africanos em situação de miséria, mas até hoje não se sabe o quanto desse dinheiro sobreviveu aí à corrupção dos governos e chegou no destino final, né? É verdade. O que valioso é a iniciativa, A intenção. valiosa é a intenção, a iniciativa e a música maravilhosa que estamos ouvindo aí. A fome continua, né? Esse é o... Esqueci o nome. Bob Dylan. Bob Dylan. We are the
Por que a Madonna não tava aí, será, hein? Madonna? Acho que ela tava com preguiça esse dia. Ou isso, né? Você imagina reunir todo esse time, deve ter tido muito conflito, muita treta, muita confusão, né? Pra conseguir. A causa facilitou tudo. Tá, sem dúvida, sem Aí, olha, dúvida. o Emily Luciano agora fez uma pergunta. Por que ela não Eu participou, nunca né? tinha nem lembrado que a Madonna ela não estava. havia- Acho que ela ainda era Nessa muito criança. época, a Madonna, ela era bebê, né? concorrente da Cyndi Lauper. Não, aí juntou todo mundo. Foi Eu acho que a Madonna assim. não tava nessa ascensão Acho que toda ela não também, tava. Tava, gente. Para 85. Material Girl foi de que ano? Vamos mas lá. ela não Ano tava do primeiro com essa bola toda. Rock in Rio, né? Poxa, tava sim. Bom, enfim. Isso é 85, cara? Tem Isso certeza? foi 35 anos, amor. Eu juro que eu não lembrava que era tão... Ele é novinho, ele é do tempo do Jota Pois Quest é. pra cá. Nós tomamos um susto quando eu vi isso na redação. Gente, faz 35 anos, eu não acredito. Estamos aí, né, galera? Simbora, Rei, simbora, Rose. Muito bem, 6 horas e 6 minutos em Manaus. Muito boa noite pra vocês, 100,7 na sintonia certa. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e o temido, né, que tá aí assustando o mundo todo, né, que é o coronavírus, assusta agora o Brasil, que elevou o nível de alerta para o perigo iminente. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que investiga um caso suspeito, né, do vírus, lá do coronavírus, em Minas Gerais. O caso é de uma estudante de 22 anos atendida em Belo Horizonte que viajou para a cidade de Wuhan, na China, o epicentro da doença. Pois é, e segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o estado de saúde da paciente é estável. Após ser submetida e atendida, ela foi colocada em isolamento até sair o resultado dos exames. Cerca de 14 pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas. E 4 casos suspeitos de coronavírus no Peru deixou o governo do Acre em alerta e trouxe para os estados aqui do norte do Brasil uma preocupação ainda maior com esse vírus. Até esta terça-feira, dia 28, já matou aí mais de 100 pessoas e infectou mais de 4.000 pessoas na China. E o governo acreano passou a adotar medidas para uma possível contaminação depois que o Ministério da Saúde do Peru confirmou ontem que existem 4 pessoas, sendo 3 estrangeiros e um morador local com suspeita da infecção do país vizinho. Os infectados estão internados no Hospital Casimiro Loa, em Miraflores. De acordo com as autoridades peruanas, o protocolo de vigilância epidemiológica já foi estabelecido e o medo se justifica, né? Até porque a região é, assim, comumente visitada por acreanos nas férias. É complicado, né? E a demora na confirmação ou não, né, desses casos é que atualmente não há, né? Não existe um teste rápido para o coronavírus, mas é possível fazer exames laboratoriais que verificam se o padrão do vírus é equivalente ao identificado lá na China. Os resultados devem ficar prontos até sexta-feira. É porque o resultado desse exame ele não é imediato, né? Ele não aparece imediatamente a contaminação. Então tem que ter esse tempo aí, né? E ainda de acordo com o Ministério, né, desde 18 de janeiro, outros 9 casos de pessoas com sintomas respiratórios chegaram a ser notificadas por secretarias de saúde para serem avaliados, mas nenhum se enquadrava na definição de casos suspeitos. Resultados de exames feitos nos pacientes também descartaram esse quadro. E depois de um caso suspeito de coronavírus no Brasil, os órgãos do Amazonas já fazem ações de prevenção contra a doença. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. O risco de contaminação com o coronavírus vem preocupando os órgãos de saúde no Brasil. E no Amazonas, o assunto está no campo da prevenção. Ontem, a OMS, Organização Mundial da Saúde, corrigiu a avaliação do risco internacional do coronavírus, que surgiu na China. O nível de risco passou de moderado para alto. Por isso, as pessoas devem ficar atentas às medidas de prevenção. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira, disse que essas medidas podem ser as comuns, já usada contra as outras doenças respiratórias. As pessoas devem lavar as mãos com frequência,
principalmente antes de consumir qualquer alimento. Utilizar um lenço descartável para higiene nasal quando espirrar e descartá-lo imediatamente. Usar a etiqueta da tosse, cobrindo nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente após espirrar ou tossir. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter ambientes ventilados e evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de qualquer síndrome respiratória. Evitar aglomerações e, em especial, se estiver doente, se afastar dos ambientes de trabalho ou de escola, justamente para evitar a propagação. Visando a prevenção e o combate à doença, o aeroporto de Manaus começou a veicular na última sexta-feira o aviso sonoro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre o coronavírus. A mensagem de 1 minuto alerta sobre os sintomas da doença e informa sobre medidas para evitar a transmissão. Já nos portos e estradas do Amazonas, o foco ainda não é o combate a esse vírus. E hoje pela manhã, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o Brasil tinha mais de 7.000 rumores da doença, mas ele confirmou que apenas um caso é suspeito e está sendo investigado em Minas Gerais. Lá, uma jovem de 22 anos apresentou sintomas que podem ser enquadrados como os do coronavírus, depois de uma viagem que ela fez para a China. Apesar do caso de suspeita, o ministro tranquilizou as pessoas, afirmando que o Brasil tem capacidade de identificar o vírus. Bom deixar claro que o Brasil já tem total capacidade de identificar geneticamente o vírus. O mais importante em qualquer situação não é preciso esperar resultados, porque a identificação do vírus ela nos presta muito mais para saber se há circulação do que propriamente dito para fechar diagnóstico. Na próxima semana, as equipes de saúde do estado e dos municípios do Amazonas vão participar de uma reunião com o ministro para falar do combate ao vírus. Procurada, a Secretaria de Saúde do Amazonas não respondeu o que está sendo feito pelo estado contra a contaminação do vírus. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, de qualquer forma, né, aqui no nosso estado, os cuidados precisam ser redobrados sim, porque temos mais de uma centena de casos de síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave aí nos últimos 4 meses, com um total de 12 mortes pela doença, segundo a Prefeitura de Manaus. Então, todo cuidado é pouco, principalmente com crianças e idosos, que são aí mais frágeis e mais suscetíveis a contrair o vírus da gripe. Febre, tosse, dores de garganta, no corpo, cansaço e falta de ar são sintomas aí das síndromes respiratórias que aumentam a possibilidade de contágio nessa época de inverno amazônico, quando as chuvas ficam aí intensas, né? Aliás, hoje choveu de montão, hein? Amém. E como acompanhamos na matéria, nas medidas de prevenção, né, são simples, como lavagem das mãos, constantemente e com água e sabão. Você pode usar também álcool gel, proteger com lenços, preferencialmente descartáveis. E quando tossir e espirrar, podem reduzir os riscos de infecção pelo vírus. E a gente tem aqui um alerta para fazer, né? Se você for visitar crianças recém-nascidas, muita atenção, limpe suas mãos, faça a higienização, de preferência coloque uma máscara, né? Porque realmente não é legal. Todo cuidado é pouco. Eu acho que todo cuidado é pouco. Não vai sair beijando a criança, vai sair babujando o recém-nascido, pelo amor de Deus. Não toca na criança, né? Não, sério, gente. Não, tem muita gente sem noção que vai visitar a criancinha, joga pra cima, põe perfume forte, tá com aquelas coisas doces no corpo que vai passando, vem um lastro assim. Imagina isso no olfato de um recém-nascido. Então lava, tu passa um álcool na mão, nos braços, no antebraço, né? E outra coisa, não faz aquele negócio. Para com isso. A criança vai pensar que você é retardado. Não, isso é bonitinho. 6 horas e 13 minutos em Manaus, juntos com você até às 7 no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a empresa Águas de Manaus bate recorde de reclamações e é a medalha de prata do Procon Manaus. Todos os dias são registradas dezenas de denúncias e reclamações contra a concessionária. Medalha de prata é ótimo. Bom, a nossa repórter Nathalie Moraes foi às ruas e ouviu denúncias de moradores da zona leste da cidade que relataram que por lá a água tem chegado nas torneiras com mudanças na cor, cheiro e com gosto insuportável de barro. Confira aí.
Aqui em Manaus é comum encontrar consumidores reclamando sobre a falta de água. A precariedade do serviço de abastecimento de água é realizado atualmente pela concessionária Águas de Manaus e bate recorde de reclamações no Procon Manaus. Diariamente acontecem rompimento de tubulações por falta de manutenção, perda de água no processo de distribuição, interrupção dos serviços e falta de abastecimento são algumas das reclamações mais frequentes. Isso sem falar das contestações nos valores abusivos das faturas. Segundo essa moradora do Nova Esperança, na zona oeste da cidade, a situação por aqui é preocupante. A água tem chegado nas torneiras amarelada, com odor forte de produtos químicos e com sabor parecido com o de barro. Aqui no Nova Esperança, a falta de água é constante, principalmente pela parte da manhã, que a gente precisa muito pela parte da manhã, né? A gente utiliza bastante água e passa 2 dias sem água aqui. Agora, o cheiro da água, ele é muito forte. A cor dela também é uma cor assim, amarelada. Se você for pegar uma roupa branca aí, fica amarelada, entendeu? Então, tá péssima qualidade. Segundo esse morador da Zona Norte, por aqui a concessionária de água abriu uma cratera na sua rua e desde então a falta de abastecimento é frequente. A Água de Manaus passou aqui na minha rua e quebrou tudo. Já moro aqui há vários anos e a situação é a mesma, sofremos com a falta d'água diariamente. Já chegamos a ficar mais de 20 dias sem água. Pior é que nós temos água e a fatura chega todo mês com preço absurdo. A situação não é muito diferente na rua Manuel Lapa, no bairro São Jorge. A rua está quebrada do início ao fim e as interrupções no abastecimento também são constantes. As nossas ruas estão todas horríveis, porque fizeram um trabalho, não sou contra o novo trabalho, mas que desde que deixasse a nossa rua da forma como encontraram. Pode verificar as ruas do São Jorge, depois do início de trabalho da Água de Manaus, todas as ruas estão uma porcaria. Fora a água que falta todo santo dia. A Águas de Manaus ocupa hoje o 2º lugar no ranking de reclamações do Procon Manaus. O grande número de reclamações, segundo o diretor-presidente do Procon, Rodrigo Guedes, é devido ao péssimo serviço prestado aos consumidores manauaras. A empresa Águas de Manaus foi a 2ª colocada no ranking de maiores reclamadas e a maior parte dessas reclamações dizem respeito a principalmente a questão de contestação de fatura. Também nós temos muitas reclamações em casos de repetição de indébito, quando está sendo cobrada novamente o pagamento de uma conta já paga pelo consumidor ou que o consumidor alega já ter pago. Nós temos também muitas reclamações em virtude de aplicação de multas. Nathalie Moraes para o 18 horas. E em nota, a empresa Águas de Manaus informa que já está monitorando o sistema de abastecimento do bairro São Jorge e tem feito melhorias para melhor atender a população. Mesmo assim, a concessionária se compromete a acompanhar as demandas dos moradores. Em relação à qualidade, a empresa também está monitorando, encaminhou equipe técnica aos pontos de distribuição do bairro e vai reforçar a equipe para encaminhar toda essa demanda ao setor de qualidade da água para verificar a situação. Posso dar uma ajuda para a empresa hoje? Sim. Eu vou dar uma dica. Olha só, hoje 50 bairros ficaram sem água. Eu tô dando uma ajuda. Tá entre Vão lá fazer a verificação, tá, querido? Não esqueçam disso, não. Essa paralisação aí no fornecimento foi para realizar serviços de manutenção. Exato, são 50. Mas aí. O dia todo, né? Pois da madrugada até madrugada. Agora, Paulo, pois é, a situação, ok, vão fazer manutenção, maravilha, é para melhorar o atendimento à população. Não vamos questionar isso. São 50 bairros, imagina quantas famílias e quantas pessoas. E desses lugares, quantos idosos e quantas crianças. Eles deveriam disponibilizar algumas caixas d'água, algumas situações para que as pessoas. Pipas, né? Carros-pipas, para que as pessoas. Em algumas. Ajudar, favorecer. Exato, na entrada de bairro, em algumas ruas. Porque tem muita gente que não tem caixa d'água. E faz o quê? O que
Karine quer tá dizer? Preocupado com isso não pode deixar a cidade toda sem Pois água. ou seja, quando você assume ser a empresa responsável pelo abastecimento, pelas águas, digamos assim, de uma cidade, você tem que ter essa responsabilidade. A empresa é responsável. Não tem fornecimento, a pessoa ficou sem água, a pessoa paga, né, a sua conta, ela tem que ter uma alternativa para não ficar aí 24 horas do dia sem água. Vou dar um exemplo, até para endossar o que você está falando. Esses dias agora, o trânsito aqui na subida aqui da Recife ficou paralisado. Tinha uma obra ali, aqui próximo ao IAN, que é o Instituto Adventista. Tinha uma obra ali. O que os caras fizeram? Não paralisaram a rua toda, eles fizeram um espaço para passar os carros, colocaram uma pessoa, um guarda de trânsito, um agente, né, para conduzir o trânsito e tal. Então eles dão realmente uma alternativa, sabe? Águas, como é que é? Águas de Manaus. De Manaus deveria realmente ter uma programação na cabeça aí de fazer alguma coisa nesse sentido. Não deixar as pessoas simplesmente sem água. É um absurdo isso. Pois é isso. Ele é responsável pelo abastecimento de água da cidade, do estado. Então, cumpra. Bom, essa é a outra empresa, né, que presta um péssimo serviço aos consumidores. Vários grupos estrangeiros já passaram pelo controle acionário da empresa, que já mudou de nome, mas o serviço continua deixando a desejar. Pois é, e não é só na qualidade de água não, tá? A parte de saneamento também. Lembrei agora, porque Manaus está entre as 5 cidades com piores índices de saneamento básico do país. Só 10,18% do esgoto é coletado. E desse total, apenas 23,80% é tratado. A maior parte do volume de esgoto é despejada diretamente nos igarapés, lagos e no Rio Negro, né? Então vamos lá. Que nota a gente pode dar para Manaus Ambiental aqui? De 1 a 5? Seria? Hein? É de 1 a 5? De 1 a 10. 2. De 1 a 10? De 1 a 10. Você dá 2? Dou 1. Dou 2 também. Eu dou 3 que eles responderam. Eles mandaram resposta. Tá bom, vou dar 2. A gente espera que essa nota aumente aí até o final do ano. Com certeza. Sem dúvida. Trabalhar, meus Até irmãos. porque vai ser bom pra mim. Né? Agora 6h21 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Mix. E hoje foi mais um dia de caos total na segurança pública. 2 assaltantes fizeram refém um casal de idosos e foram mortos pela polícia no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. E também na zona norte, uma microempresária foi morta ao reagir a um assalto ao salão de beleza dela, né? Lá no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. Realmente bastante complicado e bastante violento, né? Só na manhã de hoje foram 5 assassinatos. 5 assassinatos, elevando para 112 o número de mortes violentas só nos 28 primeiros dias do ano, de janeiro. Ainda estamos em janeiro, já tivemos esses números absurdos aí. Esse é o maior número de assassinatos em um único mês, desde que o governador Wilson Lima assumiu o mandato. Pois é, infelizmente o Amazonas está na contramão dos outros estados brasileiros. Enquanto que os assassinatos estão reduzindo nas outras regiões, no Amazonas o número de mortes violentas bate recorde. Tudo consequência da falta, é claro, a gente cansa de falar aqui, planejamento, estratégia de inteligência, falta de um plano de ação efetivo de combate à criminalidade. Bom, quem dá as cartas em Manaus são as facções criminosas, né? Há dezenas de casos de famílias que são expulsas das suas casas por traficantes, de jovens que são obrigados a entrar no tráfico, de tribunal do crime exercendo a justiça da bandidagem, cemitérios clandestinos, enfim, tá um negócio realmente descontrolado. Totalmente descontrolado, né? Aliás, controlado pelas facções. Descontrolado por quem tem que controlar, seria isso? Exatamente. Bom, são 112 assassinatos em menos de um mês e é assustador, já falamos isso várias vezes e realmente é um número complicado que assusta muito. São mais de 4 casos por dia, estatísticas que colocam aí o Amazonas no topo, hein? O Amazonas, ele está simplesmente no topo da violência urbana no Brasil. É muito complicado, 6h23. 18 horas. Política. Bom, e nós sabemos que no período eleitoral, infelizmente, é comum a propagação das famosas fake news em relação a candidatos e até ao processo eleitoral. Atento a isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas tem tomado algumas medidas. Vamos conferir quais são essas medidas agora na reportagem de Azaf Augusto. O
ano eleitoral chegou e com ele também vem diversas fake news para confundir os eleitores e até tumultuar a corrida eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral tem em seu site um espaço dedicado a esclarecer os fatos e boatos que surgem nesse período. Esse portal, inclusive, ganhou um prêmio do Conselho Nacional de Justiça por orientar o eleitor. O secretário judiciário do TRE no Amazonas, Valber Oliveira, disse que além do site para tirar dúvidas, o tribunal está trabalhando em outras frentes para combater as notícias falsas. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele criou um grupo de trabalho de combate à desinformação, E um dos objetivos desse grupo de trabalho é incentivar, por exemplo, a checagem pelo próprio eleitor, O que é o procedimento de checagem? Que o eleitor faça uma incursão em outras fontes de informação, e não apenas aquela informação que ela recebeu por meio de redes sociais ou em blogs, para que ela possa diversificar aquelas fontes e aí, a partir daí, fazer a checagem desse fato. O secretário também disse que há expectativa de recriação de um comitê de combate à desinformação no Amazonas. Esse comitê ele era responsável por subsidiar os juízes, e as demais autoridades. Por isso mesmo esse comitê era formado por uma pluralidade de órgãos, Justiça Eleitoral, Polícia Federal, Ministério Público Federal. E esse comitê ele era responsável por subsidiar as autoridades de informações técnicas, quanto à navegação na internet. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix 6 horas e 25 minutos. Vamos dar sequência na nossa programação. Cid Soares dando um clima aí, Olha só, hein? Lil Nas X foi um dos ganhadores, Nós estávamos falando do Grammy ontem, Que foi o Grammy e tal, 2020. O Lil Nas X, ele participou e foi aí, O rapper que já estava cotado para vencer em algumas das categorias indicadas, levou 2 prêmios e ainda fez uma performance, Muito boa, com participações especiais, inclusive. Pois com versãozinha nova, inclusive. Bom, Lil Nas X ganhou aí na categoria Melhor Videoclipe do Ano e após vencer o prêmio de Melhor Performance em Grupo ou Duo, pela parceria com Billy Ray Cyrus em Old Town Road, ele recebeu o grupo BTS e fizeram um tremendo show no palco do Grammy para tocar a música premiada. Pois além do grupo coreano e do veterano do country, Lil Nas X ainda contou com a companhia, de Diplo, dos rappers Young Thug e Nas na performance. Então ele fez uma verdadeira festa no palco. Mas vamos lá abrir a playlist da noite de Essa hoje. Versão que a gente vai ouvir, E sabe que eu não sei? Também não. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos ver qual. Vamos lá. Lil Nas X and Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Playlist 18 horas. Mix 6 horas e 29 minutos. O melhor mix do Brasil. Você confere aqui em a primeira da playlist 18 horas de hoje. Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Mais uma que você conferiu por aqui. 18 horas. Muito bem, infelizmente, nós voltamos aí a noticiar a morte de mais uma criança na Fundação Secom. Como nós mostramos aqui no 18 horas, a situação dos pacientes internados na unidade piorou. E o que é pior, Piorou e piorou muito. Depois que crianças tiveram seus procedimentos médicos suspensos. A interrupção no tratamento acabou agravando ainda mais a situação das crianças. Em menos de uma semana, 2 crianças morreram na unidade. A repórter Nathalie Moraes trouxe os detalhes pra gente. A pequena Laísa tinha apenas 1 ano e 2 meses e estava internada há quase 1 mês tratando um câncer no abdômen na unidade hospitalar. Para amenizar as dores da criança, o tratamento era feito com o uso de soro e de pirona. A pequena, assim como os demais pacientes, recentemente tiveram seu tratamento de câncer suspenso no Secom, por conta do pedido de demissão da única médica oncopediatra do hospital. Mas após uma conversa com a Suzan, a médica resolveu voltar atrás e retomou os atendimentos na última segunda-feira na unidade. De acordo com a Suzan, a pequena Laísa tinha um tumor maligno e agressivo no abdômen que acabou invadindo a área pélvica da criança. E devido à agressividade da doença, que já apresentava um quadro irreversível, a família solicitou a saída da criança do hospital na última semana. A menina tinha indicação para realizar um procedimento que tratasse a sua insuficiência renal, mas seus familiares pediram que não fosse realizado
realizado mais nenhum procedimento invasivo na criança pelo fato da doença já ter tomado parte de todo o corpo da menina de apenas 1 ano e 2 meses. A criança era natural de Parintins e faleceu nesta segunda-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Aletros, José Jorge Júnior. Pois é, nós já entrevistamos algumas vezes com o presidente, a gente já conversou com ele, né? Mas por telefone, porque ele fica em São Paulo, onde é a sede da Eletros. Pela primeira vez aqui com a gente no programa 18 horas, o presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Ótimo, então, como a indústria de eletroeletrônicos começou esse ano, né? A produção está em alta ou os fabricantes ainda trabalham aí numa ociosidade elevada? A gente inicia o ano numa expectativa muito boa. Nós encerramos o ano de 2019, comparado a 2018, num crescimento de 5%. O setor eletroeletrônico representado pela Eletros é o eletrodoméstico. Então, linha branca, linha marrom e linha de portáteis. Linha branca, principalmente refrigerador, fogão e máquina de lavar roupa. Esse setor cresceu 7,8% comparado a 2018. Isso é um crescimento muito significativo para produtos. Crescimento chinês, né? Crescimento chinês. E para produtos que custam valores acima de R$1.000, né? Na sua grande maioria. A linha marrom, que a fabricação é toda ela em Manaus, com áudio e vídeo, principalmente a TV, o crescimento foi de 2,8%, quase 3%. Só que se a gente levar em consideração que o ano de referência é o ano de 2018, que é um ano de Copa do Mundo, onde a produção de televisor ela já é elevada por natureza, a gente tem isso daí como um fator positivo. Ou seja, crescemos 3% em um ano que não é de Copa do Mundo comparado a um ano de Mundial de Futebol. Mesmo assim, nós totalizamos com isso 12.400.000 unidades de TV fabricadas em Manaus. Só se fabrica TV no Brasil aqui em Manaus. Mesmo assim, esses números são ainda números de 2012, 2011. O pico da produção de TV foi 2014 com quase 15 milhões de unidades, 14 milhões e 900. Mas nessa época eram TVs até de 40 polegadas. O grande era 32, no máximo 40 e era uma TV bem diferente da de hoje. Hoje 97% das televisões fabricadas são Smart TVs. Tem um detalhe que me chama a atenção. Nesses últimos tempos, nós vimos aí, principalmente em supermercados, preços de televisores assim muito abaixo e uma venda estrondosa. Eles colocando assim... Promoção mesmo. Promoções maravilhosas, televisores de grande porte. R$1.000 e poucos, é verdade. Concorrência é salutar. Que bom. Concorrência é salutar. Nós temos hoje 9 grandes fabricantes de televisor em Manaus. A gente fala Brasil em Manaus, né? E o produto televisor foi o grande destaque da Black Friday, da última Black Friday. São as imagens que nós temos aí, a Black Friday, filas e filas com consumidores com seus televisores para teste, já adquirido e teste. Então, foi o grande carro-chefe. E no setor de portáteis é que teve o grande crescimento. São produtos de mais poder aquisitivo, para quem tem poder aquisitivo menor. Então, são produtos desde sanduicheira até máquina de lavar de alta pressão, aquelas máquinas de lava-jato, e aí cresceu 17,9% o setor de linha branca, onde tem o setor de portáteis, onde tem uma pequena produção em Manaus. Então, assim, o setor, ele vem para uma pegada de crescimento em relação ao ano passado na média, né? Mas setorialmente tem crescimento de até 18%. Especificamente, a produção em Manaus, nós temos aí um crescimento significativo de 2 produtos. A linha marrom, como a gente falou, áudio e vídeo, e um produto específico. Só se fabrica, isso é uma curiosidade, pouca gente sabe, só se fabrica ar-condicionado no mundo na China e em Manaus. Sério? Em decorrência da política industrial estabelecida para isso. Os outros países, você tem uma montagem.
A China manda os produtos separados e vai ser feita a montagem. Aqui não. Aqui é fabricado motor, aqui é fabricado motor compressor, é injetado plástico. Pra ter certeza que vai ter. Será que é quente aqui? E tu sabe quanto é que cresceu? Detalhe interessante. 61% crescimento de ar-condicionado de 18 para 19. Nossa. Isso daí, talvez, nós estamos fechando os números, seja a maior produção histórica da história da produção de ar-condicionados no Brasil. Em 2001 foi fabricado um ar-condicionado. 2001? 20 anos depois a gente chega a quase 5 milhões. Nossa. Isso tudo é mão de obra amazonense. Vai crescer muito em função de toda essa... Muito calor, né? Muito calor. A expectativa do empresariado é que este ano a economia tenha crescimento maior do que em 2019. Pesquisas indicam aí que 80% dos empresários estão bastante otimistas para esse ano. Mas os resultados agora desse mês de janeiro já podem confirmar essa projeção? Como é que tá isso? Não, ainda é muito prematuro, Cid, pra gente ter... É muito prematuro essa afirmação. Por quê? 2018 e 2019, nós tivemos o primeiro trimestre bem interessante. Só que logo depois a economia não se sustentou, digamos assim. E janeiro também não é parâmetro, né? Porque é um mês de férias, assim. Perfeito. E também nós tivemos dois grandes eventos. Nós temos agora dois grandes eventos em novembro e dezembro, que o consumidor vai muito às lojas, que é o Black Friday e o Natal. E o Natal. Não tem. Então janeiro realmente há ainda não é. O que a gente sempre trabalha é com o fechamento do trimestre. O primeiro trimestre, se a gente fechar o primeiro trimestre nesse viés de crescimento, a gente pode fechar o semestre em uma posição muito boa. Mas o correto é eu voltar aqui em julho. Olha, já é bom que a gente volta pra já tá marcado, né? Voltar aqui em julho pra gente analisar o semestre e aí verificar. A gente está trabalhando com um viés de 5, um espaço aí de 5 a 10% de crescimento. Tá? Em julho a gente tem a certeza de como isso daí deve virar o ano. Presidente, no ano passado, a dobradinha aí, né, que é eletroeletrônicos e bens de informática dominaram, né, o faturamento. Foram as estrelas, né, do polo industrial de Manaus. Isso. Esse ano, em 2020, essa dobradinha aí continua lá, mandando bem? Carlos, é bem legal sua pergunta. No Brasil, é o único lugar do mundo que tem a divisão de eletroeletrônico sendo bem de informática e eletrodoméstico, tá? No mundo todo é eletroeletrônico. Aqui nós temos, em decorrência da política estabelecida de lei de informática que trata tablet, computador e telefone celular. E eu acho que fica bem definido isso, não? Fica bem definido, são políticas distintas com programas distintos. É salutar essa parceria, essa dobradinha, como você colocou, porque a Eletros se posicionou muito fortemente nas discussões sobre lei de informática, mesmo não sendo a entidade no Brasil que representa os produtos de bem de informática. Só que algumas associadas suas têm a produção de ar-condicionado, por exemplo, o televisor, junto com a de celular. Então a composição do negócio só se torna viável, digamos assim, quando há o casamento de todos esses produtos. Então a gente já se irmanou ao governo do Amazonas na busca à bancada e até mesmo a BINI, que é a outra associação que trata de bem de informática, na busca de um texto coerente e ideal para que a gente pudesse viabilizar os outros produtos. Fecharam bem. Fechamos bem. O texto não é o ideal pleno, mas é o possível e bem interessante. Bom para todos. Bom, e aqui pelo aplicativo Mano, estão todos aqui super comemorando e impressionados com os números, né? E com o faturamento das indústrias, de como vem aumentando. Isso. Mas a pergunta também fica aqui, e os empregos estão cada vez menores em quantidade, né? Não tem como ajustar essa proporção? Vamos lá. A gente também não pode ir contra uma realidade de fabril. Nós vivemos o ano de 2000, a partir do ano de 2015, 16, 17 foram anos muito severos de crise econômica e política. Porque quando só existe a crise econômica já é complicado. Mas o governo estável, você olha para o governo, ele pode tomar medidas. E houve uma crise política e econômica junto. As empresas tiveram que se reinventar. Os nossos produtos são produtos de alta tecnologia, fabricados na Zona Franca de Manaus e do segmento eletroeletrônico como um todo. Então foi investido de forma muito pesada em automação. A indústria 4.0 já é uma realidade. Então, naturalmente, o processo fabril
é muito caracterizado com uma diminuição da quantidade de trabalhadores na linha de produção em decorrência da existência dessa automação. O que a gente precisa ter diante disso daí? Uma produção, uma aquisição, um consumo ainda maior, mais acelerado, para que a gente possa ter uma produção maior e aí sim... E novos investimentos. Perfeito. Novos investimentos, com novos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, etc. Aí sim a gente alcança uma geração de emprego. Olha, pra gente produzir, pra gente ter 126 mil empregos, que foi o que aconteceu em 2014 aqui na Zona Franca de Manaus, hoje a gente está com 90 mil. A gente tem que ter uma produção bem maior do que temos hoje, mas isso é algo natural. O mundo todo passa por esse processo, porque o processo fabril, ele cada vez menos exige a presença de um ser humano. É mais automatizado, né? Muito bem, presidente, já aproveitando que o senhor falou de crise política, eu gostaria de fazer uma pergunta, está relacionada com o presidente, com o Jair Bolsonaro. Sim. Ele está ajudando ou atrapalhando a Zona Franca de Manaus? Tem essa polêmica aí no ar, né? Uns a favor, assim, outros a sua visão, sua opinião em relação a isso. Nas medidas macroeconômicas, Carlos, ele está ajudando. A busca da melhoria do ambiente de negócios menos burocratizado, tirar o poder público da costa do empresário, do setor produtivo. Você sabia que até hoje compõe o frete dos produtos, frete marítimo, a taxa de uso de farol, aquele farol que fica na beira do oceano, tudo ali foi instituído por Dom João VI quando abriu os portos para as nações amigas, lá no Brasil Colônia, e até hoje a gente paga uma taxa. Nós levamos esses e outros absurdos e... Praticagem é um outro absurdo. Também. Perfeito. E o que a gente tem levado? E ele tem sido sensível, a equipe tem sido sensível para destravar isso daí. Em contrapartida, nós temos alguns cuidados que a gente tem sempre levado a ele o apelo. Uma reforma tributária e uma abertura comercial, ela pode ser extremamente benéfica num primeiro momento, quando você olha com atenção ou sem muita atenção no primeiro momento, para a economia do país ou do trabalhador, para o dia a dia do trabalhador. Só que se ela for feita de forma assodada, atropelada, sem a previsibilidade e a manutenção da segurança jurídica, ela pode ser um caos. Vamos ser práticos para tirar desse economiquez para a praticidade. Abertura comercial nada mais é do que a redução do imposto de importação para produtos que são fabricados no Brasil. Com a teoria de que esses produtos chegariam mais baratos aqui. PlayStation. Nós temos fabricação de PlayStation aqui em Manaus, né? Aquele console de jogo. Carga tributária altíssima. Foi reduzido o imposto de importação. Quem fabricava na Zona Franca teve que parar de fabricar porque ficou não competitivo. Mais barato importar. E na ponta, para o consumidor, não ficou tão barato. Aí o que gerou? Desemprego. Ou seja, nós perdemos empregos, perdemos investimentos e na ponta o produto não ficou mais barato. Ou seja, a abertura comercial ela tem que ser feita com previsibilidade, conversada com o setor produtivo, porque que não haja já são 14 milhões de desempregados, pode ser maior. Então o que a gente sempre coloca, a equipe do presidente Bolsonaro é isso. Um lado macro tá perfeito, tá caminhando. O outro é o detalhe. E aí são as particularidades que tem que ser construídas em conjunto com o setor produtivo. E que eles precisam conhecer melhor aqui. Bom, muito mais. Presidente, até que ponto essa insegurança jurídica com a redução dos incentivos para o polo de concentrados breca novos investimentos aqui para Manaus? Vamos lá, eu sou do setor eletrônico, mas eu vou ousar falar sobre isso daí, porque eu trabalhei na Suframa, fui da Secretaria de Planejamento e a gente tem um conhecimento... na verdade, o que reflete para os demais setores é que, poxa, você está mexendo com um segmento importante para o plano industrial, será que não vai chegar no de duas rodas? Será que também não vai chegar... a instabilidade, aquela insegurança no setor e na área de economia, dita regra, né? Até porque no mercado capitalista, no mundo capitalista, a especulação é muito forte. Sim. Então a gente vive também da segurança. Se eu sinto, e o capital é móvel. Você fecha uma empresa que abre em qualquer outro lugar do mundo em 3 meses sem parar de fornecer, sem parar de fabricar um dia. Então, assim, é algo que a gente tem que estar atento, porque depois que vira chave, não volta.
O que é isso? Depois que a indústria, depois que uma empresa tomou a decisão de sair daqui e ir para um outro lugar, ela não vai voltar mesmo que o governo volte atrás com a tomada de decisão. Por quê? Porque já foi. Já foi, já era. Passou. Então, qual o impacto disso daí, Cid? É de realmente termos contagiar de forma negativa que há uma insegurança naquele local. Eu creio que isso não vai acontecer. Eu creio que o governo deve chegar a um número, um percentual de imposto que atenda neste momento os interesses de todos. Se não acontecer isso daí, podemos ter grandes prejuízos para esse setor específico de concentrado e uma desconfiança dos demais setores, né? Aí é que está o ponto delicado que nós temos que ter atenção. E aí envolve Suframa, aí envolve governo do estado, a bancada, o setor produtivo. Não tem ninguém que... É bom que o senhor já passou por todos esses setores, né? E a gente sabe como funciona. É um momento de união, não é um momento de identificar quem é quem. O que a gente costuma falar é o seguinte: eu não quero saber se quem vai fazer o gol é o Cid ou se é o Paulo. Eu quero correr pra galera e comemorar o gol abraçado com eles. Porque o objetivo é ganhar a partida. A gente não tá aqui preocupado quem vai ser o artilheiro. Tá certo, então muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Conversamos com o presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer e um privilégio estar aqui. Sempre que possível estarei aqui com vocês. Me convidem sempre. Agora, e hoje ao vivo, né? Hoje ao vivo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Humano, né? Agora 6h48 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Olha só, hein? Ele prometeu, né? O Justin Bieber, o brother, o Justin, divulgou nesta segunda-feira no YouTube o primeiro episódio da série documental dele intitulada Justin Bieber Seasons. Pois é, na primeira parte dessa produção aí, ele e a esposa voltam à cidade de Stratford, no Canadá, relembrando os momentos de infância do músico. Quem acompanhou o desenvolvimento da carreira do Justin Bieber sabe muito bem o que aconteceu naquele episódio, né? Ele tocando violão, né, cantando na escada do cinema Avon Theater. E o casal também visita o condomínio em que Justin morou quando criança, contando histórias da época em que viviam naquele prédio. Que bonitinho. Muito Todo legal. o conteúdo você encontra disponível no canal de Justin Bieber, no YouTube. Mas vamos lá seguir direto para a segunda da playlist de hoje, o single de Justin Bieber, Yummy. Playlist 18 horas. 6h52 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Foi o Justin, né? Aí, Justin Bieber, Yum, né? Em 100,7, Yum, né? Ele divulgou aí nessa segunda-feira aí o primeiro episódio, que o Cid, inclusive, tá super interessado, né? Eu acompanho, cara. Tudo não tem essa, não. Hoje é terça-feira, né? Vamos conferir o comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valoz, direto de Brasília. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E falar de coisas boas não quer demais. Portanto, eu volto a conversar com vocês a respeito do sucesso do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E não resta dúvida de que o Brasil saiu com uma imagem positiva e sem mudar seu entendimento de que a questão ambiental precisa sim ser tratada, mas não com a urgência pregoada por alguns e sempre sob a visão do governo brasileiro. E nesse caminho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu ênfase às tratativas que irão minimizar o maior e o mais urgente de todos os problemas: a fome, a sobrevivência de todos os brasileiros, inclusive dos povos da floresta. Mas Paulo Guedes soube ainda satisfazer um pouco as expectativas internacionais ao anunciar que o governo brasileiro reabrirá o Centro de Biotecnologia na Amazônia. Eu penso que o Brasil conseguiu inverter o jogo, e o que não parecia entendido pela comunidade europeia agora ficou bem claro. E eles sabem que agora a gestão de nossas riquezas, aí incluída a floresta amazônica, é do Brasil. E quanto à nossa questão interna, mais especificamente ao Amazonas e à Zona Franca de Manaus, foi criado o Conselho da Amazônia, que irá atuar sob a coordenação do general Hamilton Mourão,
homem sabidamente competente. E quanto à nossa Zona Franca, é preciso lembrar que o Amazonas precisará urgentemente de interlocutores confiáveis e de gestores competentes, para somente então dizer que conquistou a confiança do governo federal e a manutenção da nossa Zona Franca de Manaus. Nafis Bacri Valois, de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite e até quinta-feira. 18 horas. Bom, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro João Otávio de Noronha, deferiu nesta terça-feira liminar autorizando a publicação do resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão que suspendeu a divulgação dos resultados. Os resultados, porém, ainda não estão liberados para consulta no site do SISU. Muito bem, 6h55, Karine já aí, né, passando a régua, finalizando aí o processo, não é isso, amor? Pois é, já estamos aqui finalizando o processo. Temos Amy Lucian e nossos convidados, né? Isso mesmo. Nosso convidado ou nossos? Nossa convidada. Nossa convidada. Olha aí, é a Ingrid Laila. Ela já estava aqui acompanhando a programação desde as 17 horas. Arrasou. Tava de olho nela. Arrasou, e olha só, menina. galera, daqui a pouco, 7h30, 19h30, tem Quiz da Mix com rodízios lá do La Farruca. Então não perde. Não perde, gente. Corre lá, hein? Cid tá aqui, né, Cid? Rodízio. Não, quero ir pro aniversário do Amy Luciano. Eu também. Carlão. Agendado já. Carlão, a direção pediu que ainda dá tempo pra fazer a previsão do tempo, Olha né, aí, galera? a previsão do tempo. Bora Vamos lá? então. Garota do tempo, chegando pra você. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, e segundo o Clima Tempo, depois do toró dessa noite, né, gente? Vamos combinar que foi muita chuva, né? Deve chover essa noite também aqui em Manaus. Mas as chances de chuva são de 71%. Apesar disso, a mínima pode chegar a 23 graus e a máxima, gente, não chega a 29 graus. Imagina, que fresquinha a noite para dormir, né? É isso aí, essa é a previsão para esta noite. Mix. Pronto. E agora? Pronto. Editorial. Agora, exatamente aí. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos o quanto os consumidores ainda sofrem com a falta de qualidade no serviço de fornecimento de água pela Águas de Manaus. São reclamações que vão da falta de água propriamente dita aos problemas com os valores das cotas. E ainda tem a questão da dificuldade de atendimento das reclamações. Mas quase não se fala na coleta e tratamento de esgoto, que é o principal de todos os problemas. Em saneamento básico, Manaus ainda enfrenta desafios que não condizem com a importância da cidade para o estado e para a região norte. De acordo com o ranking do saneamento das 100 maiores cidades, publicado pelo Instituto Trata Brasil em 2019, Manaus é a antepenúltima na posição de 98. Quando falamos em esgotamento sanitário, a situação é ainda mais preocupante para os manauaras. Estima-se que em Manaus apenas 12,3% da população recebe atendimento de coleta de esgoto e 47,6% dos esgotos da capital do Amazonas são tratados. As vantagens da expansão da rede de esgotos são diversas. Entre elas estão a valorização imobiliária e a queda na proliferação de doenças que colocam em risco a saúde e a qualidade de vida da população. Então, o serviço de abastecimento de água precisa melhorar quando chega nas torneiras das casas e depois quando deve ser devolvida para a natureza. É o mínimo que a concessionária que atende Manaus tem a obrigação de fazer pelo Amazonas e pela região norte. 18 horas. Agora sim, Karine. Fechamos. Boa noite. Queria mandar aqui um abraço pro meu amigo Marcos Frota. Manda. tem também o filho do menino lá, né? O Rafinha, não é isso? Rafinha, o filho do entrevistado. Já Júnior. Exato, né? exato. Se amarra no Lil Nas X. Ela se amarra no Lil Nas X. Tem bom gosto, garoto. Gosta da Mix. E gosta da Mix. Tá aí, mais bom bacana. gosto ainda. É Né? o Rafinha. Um abração, Rafinha. Valeu, garoto.
Hein, Luciano? Um abraço, Rafinha. Será que ele é humano? Se ele tiver humano, ele é perfeito, esse menino. Eu quero conhecer. Baixa Muito humano, bom, Rafinha. muito bom. Gente, um beijo, obrigada. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.